Olá, bem-vindo ao canal. Vamos à continuação, olha só. Questão 20, ele fala assim, ó. Considere a função inversa f, cujo gráfico é visto abaixo. A lei que define f de menos 1 é. Então, olha só. Ele fala que o gráfico aqui, ó, dessa reta tem a lei f e ele quer saber a lei de formação inversa da função desse gráfico aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então olha só. A minha primeira ideia eu botei assim, ó. Achar a equação da reta. Então eu quero achar a equação dessa reta aqui, ó. Repare que eu tenho dois pontos nesse gráfico. Nessa reta aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui, ó, 2, e tenho esse ponto aqui, beleza? Aí o que acontece? O par ordenado desse ponto é 0 e 2. E o par ordenado desse ponto aqui, ó, é 3 e 4, né? X sendo 3 e Y sendo 4. Desse ponto aqui, ó, se encontra no eixo das ordenadas. O X sendo 0, o Y sendo 2, tá legal? Então, com esses dois pares ordenados, eu consigo achar a lei de formação dessa reta aqui, ó, tá legal? Aí eu botei assim, olha só. Primeira ideia, achar a equação da reta. Então, olha só, eu vou fazer aqui coluna do X e coluna do Y, beleza? O par ordenado, né, de X, 3 e 0 aqui, ó, 3 e 0. O par ordenado de Y, 4 e 2, aqui, ó, 4 e 2. Então, nessa coluna aqui, ó, inicio com X e fecho com X. Nessa coluna, inicio com Y e fecho com Y, tá legal? Agora eu faço a multiplicação dos elementos pegando 2 a 2. A multiplicação dos elementos na diagonal principal, aqui, ó, a diagonal que vai da direita para a esquerda. Então, fazendo a multiplicação, a gente mantém o sinal do produto. Então, x vezes 4, isso dá 4x. 3 vezes 2, isso vai dar 6. 0 vezes y, isso dá 0. Agora, fazendo a multiplicação dos elementos na diagonal secundária e troco o sinal do produto. Então, y vezes 3 dá 3y positivo, mas ele vem para cá como menos 3. 4 vezes 0 dá 0. 2 vezes x dá 2x, mas vem para cá como menos 2x. Então, o determinante tem que ser igual a 0. O que seria o determinante? É a soma desses produtos, tá legal? Então, somando aqui, olha só. Menos 3y, tá aqui, ó. Menos 3y. Agora, somando x. Menos 2x mais 4x, isso vai dar 2x. E 0 adicionado com 6, isso dá 6. Aí, isso daqui é o determinante. E esse determinante é igual a 0, beleza? Quero trocar o sinal dos três termos. Então, nessa equação, vou pegar todos os termos e vou multiplicar por menos 1. Então, menos 3y multiplicado por menos 1, isso vai dar 3y. Mais 2x multiplicado por menos 1 dá menos 2x. E 6 multiplicado por menos 1 dá menos 6. E 0 multiplicado por menos 1 dá 0. Beleza? Agora, eu vou pegar esses dois termos aqui, ó, vou passar para o outro membro. Então, repare que esse daqui está negativo, ele passa para o outro membro positivo. Está negativo, passa para o outro membro positivo. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, y é igual a 2x mais 6 dividido para 3. Essa daqui é a lei de formação dessa equação da reta. Tá legal? Agora, eu quero a inversa. A lei de formação da equação inversa, né? Então, botei assim, ó, segunda ideia. Achar a inversa. Então, nessa lei de formação aqui, ó, da equação dessa reta, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar x por y e vou trocar y por x, tá legal? E depois eu vou isolar o y. Então, isso vai ficar assim, ó, 2y mais 6 dividido para 3 é igual a x. 3 está dividindo, vem para cá multiplicar o x. Então, fica 2y mais 6, que é igual a 3x. 6 positivo, passa para o outro lado negativo. Então, fica 2y, que é igual a 3x menos 6. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, y é igual a 3x menos 6 sobre 2. Então, agora a gente pode pensar no seguinte, olha só. Eu vou pegar esse 2 e vou distribuir para esses dois termos. Então, fica assim, ó, 3x sobre 2 menos 6 sobre 2. Então, menos 6 sobre 2, isso vai dar menos 3. Então, a lei de formação da inversa de f de x é essa daqui, ó, que é 3 sobre 2x menos 3. Repara que o valor que multiplica o x é o 3 sobre 2. 3 sobre 2 é o coeficiente angular.
e menos 3 é o coeficiente linear, tá legal? Tranquilo? Então a resposta correta aqui é a letra C, onde y é igual a 3 sobre 2 vezes x menos 3. Beleza daí? Tranquilo? Vamos para a próxima. Então olha só, na próxima questão 21, ele fala assim, ó: com relação às funções injetora, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que, bom, olha só, uma função para ser injetora, todo elemento do conjunto de partida tem que se relacionar apenas com um único elemento diferente do conjunto de chegada. Beleza? Isso para ser injetora. Para uma função ser sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao conjunto contradomínio. Beleza? Não pode sobrar elemento no conjunto de chegada. Todos os elementos do conjunto de chegada tem que ser imagem de um elemento do conjunto de partida. De boa? Tranquilo? E para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa, olha só. Na letra A, ele fala assim, ó: se é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Bom, a letra A está correta, né? Porque para ser uma questão, uma função bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Questão 22. Vamos lá, questão 22, ele fala assim, ó: funções bijetoras possuem função inversa porque elas são invertíveis, mas devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a alternativa que apresenta a função inversa de f de x, que é igual a x mais 3. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu fiz? Olha só. Primeira ideia, achar a inversa. Então, eu volto na lei de formação, né, que é a função de f de x. Estou pegando aqui o f de x substituindo por y. Então, fica x mais 3, que é igual a y. Beleza? Agora, para achar a inversa, eu vou trocar o x. Eu vou trocar por y e o y eu vou trocar por x. Então, fica assim, ó, y mais 3, que é igual a x. Agora, eu vou pegar esse 3 que está positivo desse lado, ele vai para o outro lado como negativo. Então, y é igual a x menos 3. Essa lei de formação aqui é a lei de formação da função inversa de f de x. Então, o y eu vou substituir por f de menos 1 de x, que é igual a x menos 3. Resposta correta é a letra A, onde ele fala que f de x de menos 1 é igual a x menos 3. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 23. Bom, olha só, na questão 23 ele fala assim, ó: sejam as funções reais dadas por f de x, que é igual a 5x mais 1, e g de x, que é igual a 3x menos 2. Se m é igual a f de n, então g de m vale. Bom, olha só, minha primeira ideia. Eu venho nessa lei de formação, que é f de x, que é igual a 5x mais 1, beleza? E vou substituir o x por n. Beleza? Então fica f de n, que é igual a 5n mais 1. A minha segunda ideia, olha só, sabendo que m é igual a f de n, então esse f de n eu vou substituir por isso, porque é o que vale, né? Então m é igual a 5n mais 1. Tipo, aí na minha terceira ideia, eu venho na lei de formação de g de x e vou substituir o x por m. Então g de x é igual a 3x menos 2. Então, onde tem x, eu substituo por m. Então, fica g de m, que é igual a 3m menos 2. Beleza? Aí, nessa lei de formação aqui, ó, esse m eu vou substituir por 5n mais 1. Tá legal? Que é o valor que a gente achou para m. Então, isso vai ficar assim, ó: g de m é igual a 3 vezes 5n mais 1, aí menos 2. Aqui, eu aplico a distributiva termo a termo. 3 vezes 5n, isso vai dar 15n. 3 vezes mais 1 dá mais 3. Então, g de m é igual a 15n mais 3 menos 2. Mais 3 com menos 2 vai dar mais 1. Então, g de m é igual a 15n mais 1. Então, a resposta correta aqui é a letra A, 15n mais 1. Tá legal? Questão 24. Bom, olha só, na questão 24 ele fala assim, ó: sejam f a função dada por f de x, que é igual a 2x mais 4, e g a função dada por g de x, que é igual a 3x menos 2. A função f de g de x, que é o form, né,
que isso daqui é o mesmo que f de g de x, deve ser dada por. Então, ele quer a função f de g de x. Então, a minha primeira ideia foi o seguinte, eu pensei assim, olha só, eu venho na função f de x e vou substituir o x por g de x. Então, aqui, olha só, f de x que é igual a 2x mais 4. Então, fica f de g de x que é igual a 2 vezes g de x mais 4. Esse g de x aqui, eu vou substituí-lo pela sua lei de formação, sabendo que g de x é igual a 3x menos 2. Então, fica assim, ó, f de g de x que é igual a 2 vezes 3x menos 2 mais 4, beleza? Aqui eu vou aplicar a distributiva termo a termo. 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, fica f de g de x que é igual a 6x menos 4 mais 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0, né? Então, fica apenas o 6x. Então, f de g de x é igual a 6x. Beleza, tá aí? Tranquilo? Aí, a resposta correta aqui é a letra A. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Agora a questão 25. Na questão 25 ele fala assim, ó, sejam f e g funções de reais em reais, sendo real o conjunto dos números reais, sabendo que g de x é igual a menos 5 mais 3 e g de f de x é igual a x menos 1. Então, f de menos 1 é igual a... Bom, então olha só, a minha primeira ideia eu botei assim, ó, achar a lei de formação de f de x. Então, eu venho na função g de x e onde tem x eu vou substituir por f de x. Beleza? Então, fica g de x. Então, fica g de f de x. Menos 5 vezes x. Então, menos 5 vezes f de x, aí mais 3. Beleza? Aí, o que acontece? Esse g de f de x, a gente sabe que vale x menos 1. Tá legal? Então, esse daqui eu vou substituir por x menos 1. É igual a menos 5 vezes f de x mais 3. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, que está negativo desse lado, vou passar para outro membro, fica positivo. E esses dois termos eu vou passar para outro membro. Esse é positivo, fica negativo. Esse é negativo, fica positivo. Então, fica 5 vezes f de x, que é igual a menos x mais 1 mais 3. Beleza? Então, esse 5 aqui, ó, tá multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E aqui dá para somar. Então, vamos nessa, olha só. Vai ficar f de x, que é igual a menos x... Aí, 1 mais 3 vai dar 4, isso tudo dividido por 5. Tá legal? Tranquilo? Essa foi a minha primeira ideia. Então, f de x é igual a menos x mais 4 sobre 5. A minha segunda ideia agora, olha só, achar f de menos 1. Então, eu venho na lei de formação, que é f de x, que é igual a menos x mais 4 sobre 5, e vou substituir x por menos 1. Então, aqui, ó, é menos x, então fica menos 1 mais 4 dividido para 5. Esse sinal de menos vai trocar o sinal desse. Negativo fica positivo. Então, vai ficar 1 mais 4 dividido para 5. Então, 1 mais 4 vai dar 5. 5 dividido para 5 dá 1. Então, f de x é igual a 1. A resposta correta aqui é a letra C. Tá legal? Vamos nessa? Próxima questão. Questão 26. Bom, olha só, na questão 26 ele fala assim, ó. A função f de naturais e naturais, definida por f de n, que é igual a n sobre 2, se n é par. F de n é igual a n mais 1 sobre 2, se n é ímpar. Beleza? Tranquilo? Então, eu botei assim, ó. O conjunto imagem é igual ao contradomínio. De boa? Então, a resposta correta aqui é a letra C. Somente sobrejetora, tá legal? Tranquilo? Aí vamos lá. Questão 27. Repare que essa daqui é a questão repetida, né? Ela é igual à questão 26, tá? Então agora a gente parte para 28. Questão 28, ele fala assim, ó. A função f de naturais e naturais definida por f de x, que é igual a 3x mais 2. Bom, então eu pensei da seguinte forma, olha só. Aqui, no plano cartesiano, né, eu quero achar os interceptos, tá legal? Eu quero achar o intercepto em x e achar o intercepto em y. Então, por exemplo, para achar o intercepto em y,
eu volto na lei de formação, mas sendo que eu vou zerar o y, beleza? O y não, desculpa, vou zerar o x. Então, para x igual a zero, eu vou ter y que é igual a 3 vezes x mais 2. Então, esse x vai ser zero. Então, y é igual a 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 dá 0, então fica 0 mais 2, que vai dar 2. Então, y é igual a 2. Então, aqui o intercepto é 2. Agora, para achar o intercepto em x, eu volto na lei de formação, mas sendo que eu vou zerar o y. Então, aqui, ó, 3x mais 2 é igual a y, sendo que esse y eu vou substituir por 0. Então, fica 3x mais 2, que é igual a 0. 2 está positivo, vai para o outro lado como negativo. Está multiplicando, vai para o lado dividindo. Então, x é igual a menos 2 dividido para 3. Beleza, achei os dois interceptos. Tranquilo? De boa? Agora, o que acontece? Ele quer o conjunto imagem, né? Beleza? Então, pensa comigo aqui, olha só. Como ele fala que esse conjunto é de naturais e naturais, então essa parte negativa aqui, ó, não pode ser imagem. Então isso daqui não serve. A única coisa que vai servir é do zero para cima, né? Beleza? Tranquilão? Então por isso que é apenas uma é apenas injetora, não pode ser sobrejetora e muito menos bijetora, tá legal? Então a resposta correta aqui é a letra A. Tranquilo? Vamos lá, questão 29, olha só, na questão 29, ele fala o seguinte: a função g fechada em menos 5 e fechada em 5 em b tem como imagem o conjunto i fechado em 20 e fechado em 30. Para que ela seja sobrejetora, é necessário que b seja igual ao intervalo. Então eu botei assim, olha só, o conjunto b é o conjunto de chegada. E para ser uma função sobrejetora, o conjunto de chegada tem que ser igual ao conjunto imagem. O que isso quer dizer? Que o conjunto contra domínio é igual ao conjunto imagem. Beleza? Tranquilo? Exemplo, olha só. Aqui, ó, eu tenho o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Beleza? Então, o conjunto imagem são os elementos desse conjunto do conjunto de chegada, são os elementos, né, que se relacionam com os outros, com os elementos do conjunto de partida. Nesse caso aqui, quem está se relacionando é o 4 e o 5, né? Repara que o 4 é a imagem de 1 e a imagem de 2. Repara que o 5 é a imagem do 3. Beleza? E o contradomínio são todos os elementos do conjunto de chegada. Então, repara aqui que os conjuntos são iguais. Então, esse daqui é uma função sobrejetora. Repara que não sobra elemento no conjunto de chegada. Tá legal? Tranquilo? Então, por isso, a resposta correta aqui na questão 29 é a letra D. Tá legal? Ele fala assim, ó, para que ela seja sobrejetora, é necessário que B seja igual ao intervalo. Tem que ser igual ao intervalo do conjunto imagem, né? Tem que ter todos os elementos. Então, vai ser fechado em 20 e fechado em 30. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Vamos para a questão 30. Bom, olha só. Aqui, ó. Na questão 30, ele fala assim, ó. O gráfico de uma função f é o segmento de reta que une os pontos menos 3, 4 e 3, 0. Beleza? Se f de menos 1 é a função inversa de f, então f de menos 1 de 2 é. Bom, então olha só, a minha primeira ideia vai ser achar a equação da reta que tem esses dois interceptos, né? Tem esses dois afixos, melhor. Tranquilo? Então eu vou achar a equação da reta por determinante. Então tá aqui, ó, o par ordenado é menos 3 e 4 e o par ordenado 3 e 0. Aqui vai ser coluna do x, aqui vai ser coluna do y. Inicio com x e fecho com x. Inicio com y e fecho com y. Agora, eu faço a multiplicação dos elementos nas diagonais, diagonal principal e diagonal secundária. Diagonal principal vai da esquerda para a direita. A gente mantém o sinal do produto, tá legal? Então fica x vezes 4, dá 4x. Menos 3 vezes 0, dá 0. 3 vezes y dá 3y. Agora eu faço a multiplicação dos elementos na diagonal secundária. Aí troco o sinal do produto. Então
y vezes menos 3. Aí daria menos 3y. Então ele veio para cá como mais 3y. 4 vezes 3 dá 12 positivo. Então ele veio para cá como menos 12. 0 vezes x dá 0. Agora, o determinante tem que ser igual a 0. Então, o que seria o determinante? A soma desses produtos. Então, isso tem que dar 0. Beleza? Então, somando aqui, ó, 3y com 3y, isso vai dar 6x, 6y, né? Mais 4x, então aqui mais 4x, e mais adicionado a menos 12. Então aqui, ó, menos 12. Aí a soma disso daqui é igual a 0. Então isso fica assim, ó, 6y mais 4x menos 12 igual a 0. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, vou deixar o y sozinho. Então vou pegar esses dois termos e vou jogar para o outro lado. Aí troca de lado, troca de sinal. 4x positivo, ele vem para cá como negativo. 12 negativo, ele vai para outro membro positivo. 6 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então o y é igual a menos 4x sobre 6 mais 12. Essa daqui é a lei de formação, né? Que tem esses dois pontos, tem esses dois afixos, tá legal? Que passa por esses dois afixos aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Aí vamos lá. Minha segunda ideia ficou assim, ó. Achar a inversa de f de x. Repara que essa daqui é a lei de formação de f de x. Foi o que a gente acabou de achar. Então, para achar a inversa, eu tenho que trocar. Então, onde tem x eu vou trocar por y, e onde tem y eu vou trocar por x. E vou isolar o y. Beleza? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, olha só. 6 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, fica menos 4y mais 12, que é igual a 6. Beleza? Vou fazer o seguinte, como repara que todos os termos aqui são múltiplos de 2. De menos 2, né, também. Então, eu vou dividir todos os termos por menos 2, tá legal? Então, menos 4y dividido por menos 2, isso vai dar 2y. 12 dividido por menos 2 dá menos 6. E 6x dividido por menos 2 dá menos 3x, tá legal? Então, ficou 2y menos 6, que é igual a menos 3x. Se 6 está negativo desse lado, ele passa para o outro lado positivo. Então, fica 2y é igual a menos 3x mais 6. 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, y é igual a menos 3x mais 6 dividido para 2. Essa daqui é a lei de formação da função inversa de f de x. O y vai ser o f de menos 1 de x. Então, f de menos 1 de x é igual a menos 3x mais 6, isso tudo dividido por 2. Como ele quer o f de menos 1 de 2, então onde tem x eu vou substituir por 2. Então, fica f de menos 1 de 2 é igual a menos 3 vezes... Menos 3 vezes 2, isso vai dar menos 6. Então, fica menos 6 mais 6 sobre 2. Menos 6 mais 6 vai dar 0. Então, 0 dividido para 2 dá 0. Então, f de menos 1 de 2 vale 0. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Beleza? Tranquilo? Questão 31. Vamos lá, olha só. Na questão 31 ele fala assim, ó. Seja a função inversível f de gráfico abaixo. A lei que define f de menos 1 é... Então, olha só, ele está dando esse gráfico aqui, ó, equação de uma reta, beleza? Repara que eu tenho esses dois pares ordenados, eu tenho esse ponto e esse ponto, tá legal? Tranquilo? Então, o que acontece? Esse afixo aqui, ele tem o seguinte par ordenado, é 0 e 2. Esse afixo aqui, ele tem o par ordenado 3 e 4. Então, com esses dois pares ordenados aqui, ó, a gente consegue achar a lei de formação desse gráfico aqui, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. 0, 2, 3 e 4. Aqui coluna do x, então inicio com x e fecho com x. Aqui coluna do y, inicio com y e fecho com y. Beleza? Tranquilo? Então agora eu faço a multiplicação dos elementos nas diagonais principais e diagonais secundárias. Lembrando que na diagonal principal a gente mantém o sinal do produto. E na diagonal secundária a gente troca o sinal do produto. Tá legal? Então vamos lá. Então olha só. Diagonal principal. Então x vezes 2 dá 2x. 0 vezes 4 dá 0. 3 vezes y dá 3y. Diagonal secundária. Y vezes 0 dá 0. 2 vezes 3 dá 6. Então vem para cá como menos 6. 4 vezes x dá 4x. Então vem para cá como menos 4x. Agora a soma desses produtos é o determinante. E esse determinante é igual
a zero. Então, a gente vai somar e vai igualar a zero. Tá legal? Então, aqui, ó, 3y, tá aqui, tá sozinho, porque só tem ele, menos 4x mais 2x, isso vai dar menos 2x. Com menos 6, e é igual a zero. Agora eu vou isolar o y, deixar o y sozinho. Então, o 2x está desse lado como negativo, ele passa para o outro lado como positivo. 6 está desse lado como negativo, ele passa para o outro lado como positivo. Então, 3y é igual a 2x mais 6. 3 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, y é igual a 2x mais 6 sobre 3. Tá legal? Então, essa daqui é a lei de formação desse gráfico aqui, ó. Beleza? Que é f de x, que é igual a 2x mais 6 sobre 3. Aí a minha segunda ideia foi o seguinte: achar a inversa. Então, nessa lei de formação, que é 2x mais 6 sobre 3, que é igual a y, eu vou achar a inversa. Então, para achar a inversa, eu tenho que trocar esse x. A gente troca por y e esse y a gente troca por x. Então, nessa equação, eu vou isolar o y. 3 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, fica 2y mais 6, que é igual a 3x. 6 positivo, ele passa para o outro lado negativo, né? Então, fica 2y, que é igual a 3x menos 6. 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, y é igual a 3x menos 6 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Eu vou pegar esse 2 e vou distribuir para esses dois termos. Então, fica assim, ó, 3x sobre 2, tá aqui, ó, 3x sobre 2 e menos 6 sobre 2, e menos 6 sobre 2. 3x sobre 2 a gente mantém, 3x sobre 2. Menos 6 dividido para 2 dá menos 3. Então, a lei de formação da inversa, que é f de menos 1 de x, é igual a 3 sobre 2 vezes x, menos 3. Resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Tranquilo? Questão 32. Vamos lá, olha só. Ele fala assim, ó: seja a função f de reais menos 3 em reais menos 1 definida por f de x, que é igual a x mais 3 sobre x menos 3. Pela inversa de f, o número 5 é a imagem do número. Bom, então olha só. A minha primeira ideia foi o seguinte, eu botei assim, ó: achar a inversa. Então, tem que achar a inversa dessa lei de formação, que é x mais 3 sobre x menos 3, que é igual a y. Para achar a inversa, eu tenho que trocar. Então, onde tem x, eu vou trocar por y, e onde tem y, eu vou trocar por x. Então, ficou assim, ó: x mais 3 sobre y mais 3, y menos 3, né, é igual a x. Agora, eu vou pegar esse daqui que está dividindo, ele vem para cá multiplicar o x. Então, fica y mais 3, que é igual a x vezes y menos 3. Aqui eu aplico a distributiva termo a termo, tá legal? Então, fica assim, ó: y mais 3, que é igual, ó, x vezes y, dá xy. X vezes menos 3, dá menos 3x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, que está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo. E esse daqui, ó, que está positivo desse lado, ele vai para lá como negativo, beleza? Então, fica y mais... na verdade, fica y menos xy, né? Igual a menos 3x com menos 3, beleza? Que é o que está aqui, ó. Tá legal? Agora, repara que aqui, ó, nesse membro, eu posso colocar o y em evidência. Então, isso vai ficar 1 menos x vezes y, que é igual a menos 3x menos 3. Agora, eu vou pegar isso daqui que está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, y é igual a menos 3x menos 3 sobre 1 menos x. Então, tá aí. Essa daqui é a lei de formação da inversa. Tá legal? Que é f de menos 1 de x, que é igual a menos 3x menos 3. Aí, isso tudo dividido por 1 menos x. Aí, como ele fala que a imagem é igual a 5, então f de menos 1 de x é igual a 5. Beleza? Então, eu vou pegar isso daqui e vou igualar a 5. Tá legal? Tranquilo? Que essa daqui é a lei de formação da inversa, né? E vou igualar a 5. Então, agora a gente vai achar o valor de x. Então, eu vou pegar isso daqui que está dividindo, ele vem para cá multiplicar o 5. Então, fica menos 3x menos 3, que é igual a 5 vezes 1 menos x. Aqui eu vou aplicar a distributiva termo a termo. 5 vezes 1 dá 5, e 5 vezes menos x dá menos 5x. Então, fica menos 3x menos 3, que é igual a 5 com menos 5x. Vou pegar esse x aqui, que está negativo desse lado, ele vem para cá positivo. Esse 3 que está negativo desse lado, ele vem para cá positivo. Então, fica menos 3x, que é igual a 5x, que é igual a 5 mais 3.
Somando aqui, ó, isso vai dar 2x, e aqui somando vai dar 8, né? Então fica 2x, que é igual a 8. Agora eu pego o 2, que está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então 8 dividido para 2 dá 4. Então a resposta correta aqui é a letra C. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa, questão 33. Bom, olha só. Na questão 33, ele fala assim, ó. Sejam f e g duas funções reais inversas entre si. Se f de x é igual a 3x menos 2, então g de 1 é igual a... Então a minha primeira ideia foi o seguinte, eu botei assim, ó, achar a inversa da função f de x. Então eu venho aqui na lei de formação da função f de x, que é f de x que é igual a 3x menos 2, e esse f de x eu vou substituir por y, né? Que é a mesma coisa. Então fica y que é igual a 3x menos 2. Agora, para achar a inversa, eu tenho que trocar. Onde tem y eu vou trocar por x, e onde tem x eu vou trocar por y. Então fica assim, ó, x que é igual a 3y menos 2. Agora eu tenho que isolar o y, eu tenho que deixar o y sozinho, beleza? Então esse 3y aqui, ó, está desse lado como positivo, ele passa para o outro lado como negativo. O x está desse lado como positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Então fica assim, ó, vai ficar menos 3y, que é igual a menos x com menos 2. Agora eu vou multiplicar todos os termos por menos 1, tá legal? Para trocar o sinal de todo mundo. Então, menos 3y multiplicado por menos 1 vai dar 3y. Menos x multiplicado por menos 1 vai dar x. Menos 2 multiplicado por menos 1 dá 2. Então, fica 3y, que é igual a x mais 2. 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, y é igual a x mais 2, isso tudo dividido por 3. Tá legal? Então, essa daqui é a lei de formação da inversa, que é f de menos 1 de x, que é igual a x mais 2, isso dividido para 3. Aí a minha segunda ideia ficou o seguinte, olha só. Ficou assim, ó. Sabendo que g de x é igual a f de menos 1 de x, então a gente vai igualar. Então tá aqui, ó. G de x que é igual a f de menos 1 de x. E f de menos 1 de x, eu vou substituir por isso, né? Então fica assim, ó. G de x que é igual a x mais 2 sobre 3. Agora eu vou substituir x por 1, porque ele quer saber o g de 1. Tá legal? Então, nessa lei de formação onde tem x, eu vou substituir por 1. Então fica assim, ó, g de 1 que é igual a 1 mais 2 sobre 3. 1 mais 2 vai dar 3, então fica 3 dividido para 3 que vai dar 1. Então g de 1 vale 1. Então a resposta correta aqui é a letra B. Beleza, tá aí? Tranquilo? Vamos lá, questão 34. Bom, olha só. Na questão 34, ele fala assim, ó. Seja a função f de reais em reais definida por f de x que é igual a 4x menos 3, se f de menos 1 de x, né, é a função inversa de f, então f de menos 1 de 5 é... Eu botei assim, ó, achar a inversa da função f de x. Então, vem na lei de formação, né, de f de x, que é 4x menos 3, que é igual a y. Então, para achar a inversa, eu tenho que trocar. Eu vou pegar o x e vou substituir por y, eu vou pegar o y e vou substituir por x. E daí eu vou isolar o y, deixar o y sozinho, tá legal? Então esse 3 que está negativo desse lado, ele passa para o outro lado positivo. Então fica assim, ó, 4y que é igual a x mais 3. Agora eu vou pegar o 4 que está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então y é igual a x mais 3 sobre 4. Então essa daqui é a inversa. Então f de menos 1 de x é igual a x mais 3 sobre 4. Beleza, tá aí? Tranquilo? Minha segunda ideia, eu botei assim, ó. Substituir x por 5, né? Porque ele quer saber a f de menos 1 de 5. Então, nessa lei de formação da inversa, onde tem x, eu vou substituir por 5. Então, fica assim, ó, f de menos 1 de 5 é igual a x mais 3, então 5 mais 3 sobre 4. 5 mais 3 vai dar 8. 8 dividido para 4 dá 2. Então, f de menos 1 de 5 vale 2. Resposta correta é a letra C. Legal? Questão 35, na questão 35 ele fala assim, ó. Sabendo que a função f de x é igual a x mais 3 sobre 5, é invertível. Assim, f de menos 1 de 3 é... Primeira ideia, botei assim, ó, achar a inversa. Então, vem na lei de formação de f de x, que é x mais 3 sobre 5, que é igual a f de x, que é o y, né? Então, para poder achar a inversa, eu vou trocar. Então, esse x eu vou substituir por y e esse y eu vou substituir por x. Então, fica y mais 3 sobre 5, que é igual a x. Tá legal? Tranquilo? Agora, esse 5 aqui, ó, ele está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, fica y mais 3, que é igual a 5x. De boa?
3 positivo, ele vai para lá negativo. Então, y é igual a 5x menos 3. Beleza? Então, essa daqui é a lei de formação da inversa, que é f de menos 1 de x é igual a 5x menos 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu pensei no seguinte, ó. Substituir x por 3, né? Porque ele quer f de menos 1 de 3. Então, onde tem x, eu vou substituir por 3. Então, aqui, ó, f de menos 1 de x, que é igual a 5x menos 3. Então, f de menos 1 de 3 é igual a 5 vezes 3 menos 3. 5 vezes 3 dá 15. 15 menos 3 dá 12. Então, f de menos 1 de 3 vale 12. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra D. De boa? Questão 36, ele fala assim, ó. Sejam as funções polinomiais definidas por f de x, que é igual a 2x mais 1, e g de x, que é igual a f de menos 1 de x, o valor de g de 3 é. Então, para resolver isso daí, a minha primeira ideia eu pensei assim, ó, achar a inversa, né? Então, vem na lei de formação de f de x, que é 2x mais 1, que é igual a y. Aí eu vou trocar. Então, esse x eu vou trocar por y e esse y eu vou trocar por x. Então, fica assim, ó. 2y mais 1, que é igual a x. Vou isolar o y. Então, 1 positivo, ele vai para lá negativo. 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, y é igual a x menos 1 sobre 2. Beleza? Então, essa daqui é a lei de formação da inversa, que é f de menos 1 de x, que é igual a x menos 1 sobre 2. Como ele fala que f de menos 1 de x é igual a g de x, então eu vou pegar isso daqui e vou substituir por g de x. Então fica assim, ó, g de x, que é igual a x menos 1 sobre 2. Agora eu vou substituir o x por 3, né? Porque ele quer o valor de g de 3. Então, onde tem x, a gente substitui por 3. Então, fica g de 3, que é igual a 3 menos 2 sobre 2. 3 menos 2 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Então, g de 3 vale 1. A resposta correta aqui é a letra C. Tá legal? Questão 37. Na questão 37, ele fala assim, ó. Se f de x é igual a 1 mais 3x sobre x mais 3, com x pertencente aos reais e x diferente de menos 3, é uma função invertível. O valor de f de menos 1 de 2 é... Vamos lá, primeira ideia, olha só. Achar a inversa de f de x, beleza? Então, vem aqui na lei de formação de f de x, que é 1 mais 3x sobre x mais 3, que é igual a y, beleza? Então, agora eu tenho que trocar. Onde tem x, eu vou substituir por y, e onde tem y, eu vou substituir por x. Então, fica 1 mais 3y sobre y mais 3, que é igual a x. Vou pegar esse daqui que está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, vai ficar y vezes x, dá xy. 3 vezes x, dá mais 3x. Então, fica 1 mais 3y, que é igual a xy mais 3x. Beleza? Então, eu vou jogar esse daqui, ó, positivo para o outro lado, fica negativo. E esse daqui que é positivo para o outro lado, fica negativo. Então, fica 3y menos xy, que é igual a 3x menos 1. Aqui eu vou colocar y em evidência. Então, fica assim, ó, 3 menos x vezes y, que é igual a 3x menos 1. Agora, esse daqui está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, y é igual a 3x menos 1 dividido por 3 menos x. Então, essa daqui é a lei de formação da inversa. f de menos 1 de x é igual a 3x menos 1 sobre 3 menos x. Como ele quer a f de menos 1 de 2, então onde tem x eu vou substituir por 2. Então fica assim, ó, f de menos 1 de 2 é igual a 3 vezes 2 menos 1, aí isso tudo aqui dividido por 3 menos 2. Aqui vai dar 1, né? O denominador nem precisa aparecer. Então vem comigo, ó. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Então fica 5 sobre 1, que dá 5. Então f de menos 1 de 2 é igual a 5. A resposta correta é a letra D. Tá legal? Agora aqui, ó, questão 38, ele fala assim, ó. Considere as funções. Então ele está te dando aqui 3 funções, tá legal? Aí ele fala, ou são, injetor ou injetoras, a ou as, função ou funções. Bom, vem comigo, olha só. Repara o seguinte, que para ser, ele quer saber qual é a injetora, né? Repara o seguinte, que essa daqui não pode ser injetora, por quê? Eu tenho 2 elementos do conjunto de partida que estão se relacionando com apenas um elemento do conjunto de chegada, né? Se eu traçar essa reta aqui, ó, na horizontal, repara que ela intercepta em 2 pontos ou em 3 pontos o gráfico, né? Beleza? Tranquilo? Então, fica nesse caso aqui que não pode ser injetora, porque todo elemento do conjunto de partida tem que se relacionar apenas com um único elemento do conjunto de chegada.
diferente, né? Nesse caso aqui, esses dois elementos do conjunto de partida estão se relacionando com o mesmo elemento do conjunto de chegada, então não pode ser injetora. Então, no máximo aqui, sobrejetora. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu traçar aqui na horizontal, vai interceptar em 2 pontos. Então, quer dizer que 2 elementos do conjunto de partida têm a mesma imagem. Então, deixa de ser injetora. Agora, nesse caso aqui, ó, é injetora. Por quê? Quando eu traço as retas aqui na horizontal, ela vai interceptar apenas um ponto o gráfico. Beleza? Então, essa daqui é injetora. De boa? Então, apenas a 3 é injetora. Questão 39, ele fala assim, ó. As funções f e g de reais em reais são definidas por f de x, que é igual a 2x mais 3, e g de x, que é igual a 3x mais m. Se f de g de x é igual a g de f de x, então f de m é um número. Então, vamos lá. Então, olha só. A minha primeira ideia, eu botei assim, ó. F de x é igual a 2x mais 3. Então, onde tem x, eu vou substituir por g de x. Então, fica f de g de x, que é igual a 2 vezes g de x mais 3. E g de x eu vou substituir por 3x mais m. Então, fica assim, ó, f de g de x é igual a 2 vezes ó, g de x, que é 3x mais m, aí mais 3. Beleza? Aqui aplico a distributiva termo a termo, né? 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes m dá 2m. Então, f de g de x é igual a 6x mais 2m mais 3. Beleza? Tranquilo? Aí minha segunda ideia, olha só. G de x é igual a 3x mais m. Então, nessa lei de formação aqui, ó, onde tem x eu vou substituir por f de x. Tá legal? Então, fica assim, ó. G de f de x é igual a 3 vezes f de x mais m. E f de x eu vou substituir por isso daqui, ó. Então, fica g de f de x é igual a 3 vezes 2x mais 3 mais m. Aqui eu aplico a distributiva termo a termo, né? 3 vezes 2x vai dar 6x. 3 vezes mais 3 vai dar mais 9. Aí mais m. Então, g de f de x é igual a 6x mais 9 mais m. Tá legal? Aí agora a minha terceira ideia. Eu botei assim, ó, achar m. Igualando, né? Então, f de g de x é igual a g de f de x. Então, substituindo isso daqui por isso e isso daqui por isso. Então, fica 6x mais 2m mais 3 é igual a 6x mais 9 mais m. Repare que aqui dá para cancelar, né? 6x desse lado com 6x desse lado. Então, fica 2m mais 3 é igual a 9 mais m. Eu vou jogar tudo que é letra para um lado e tudo que é número para o outro. Troca de lado, troca de sinal. Então, esse daqui ó, está positivo desse lado, ele vem para cá negativo. Esse daqui está positivo desse lado, passa para o outro lado como negativo. Então, fica 2m menos m, que é igual a 9 menos 3. 2m menos m vai dar m, e 9 menos 3 vai dar 6. Então, m é igual a 6. Achamos o valor de m. A minha quarta ideia, eu botei assim, ó, achar f de m. Então, na lei de formação de f de x, que é f de x, que é igual a 2x mais 3, onde tem x, eu vou substituir por m. Então, fica assim, ó, f de m, que é igual a 2m mais 3. A gente sabe que m vale 6. Então, fica f de 6, que é igual a 2 vezes 6 mais 3. 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 3 dá 15. Então, f de 6 é igual a 15. Beleza? E 15 é menor que 18. Então, a resposta correta aqui é a letra D. De boa? Tranquilo? Questão 40. Vamos nessa, olha só. Na questão 40, ele fala assim, ó. Considere as funções f de x, que é igual a 2x mais 1, e g de x, que é igual a x ao quadrado menos 1. Então, as raízes da equação f de g de x é igual a 0 são. Então, a minha solução eu coloquei assim, olha só, vem comigo. Eu venho na lei de formação que é f de x, que é igual a 2x mais 1. Então, onde tem x, eu vou substituir por g de x. Então, f de g de x, que é igual a 2 vezes g de x mais 1. G de x eu vou substituir pela sua lei de formação, que é x ao quadrado menos 1. E f de g de x, ele fala que é igual a 0. Então, vou pegar isso daqui e vou substituir por 0. Então, fica 0, que é igual a 2 vezes x ao quadrado menos 1 mais 1. Aqui, ó, eu aplico a distributiva termo a termo, né? 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, 0 é igual a 2 vezes x ao quadrado, aí menos 2 mais 1. Beleza? Tranquilo? Bom, menos 2 mais 1, isso vai dar menos 1. E vou pegar esse termo aqui que está positivo desse lado e ele passa para o outro lado como negativo. Então, fica menos 2 vezes x ao quadrado, que é igual a menos 1. Vou multiplicar os dois
nessa equação, vou multiplicar todos os termos por menos 1. Então, menos 2x ao quadrado multiplicado por menos 1 dá 2x ao quadrado. E menos 1 multiplicado por menos 1 vai dar 1. Beleza? Então, ficou 2 vezes x ao quadrado, que é igual a 1. 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 1 sobre 2. Beleza? O expoente vai para lá como raiz, né? Então, fica x que é igual a mais ou menos raiz quadrada de meio. Então, eu posso pegar esse radical e distribuir para esses dois aqui, ó. Então, fica assim, ó. X que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Tem que tirar o radical do denominador. Então, vou racionalizar. Multiplico o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2. Então, ficou raiz quadrada de 1 multiplicado por raiz quadrada de 2. Isso vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 2, né? Porque raiz quadrada de 1 vale 1. Então, fica 1 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então, x é igual a mais ou menos 1 que multiplica raiz quadrada de 2 sobre 2. Daqui a gente tira duas raízes, né? Uma positiva e uma negativa. Então, para o positivo vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2. E para o negativo vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Beleza? Então, a resposta correta é a letra E, né? São raízes opostas. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.